Fala, turma, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jonathan Ribeiro. Estamos aqui na semana da Black Friday, onde eu estou postando aqui diversos conteúdos bacana para todos vocês. Lembrando que todos os nossos cursos, somente até o dia 29 ou até se esgotarem os cupons, estão 50% e 70% off. Primeiro link aqui da descrição. Estou fazendo uma aula referente a cada curso que eu tenho. Então a gente já trabalhou com machos e matriz, a gente já trabalhou com desenvolvimento de produto na aula anterior, onde a gente modelou esse frasco aqui sensacional. Se você está chegando agora e você quer ver como aprender, no caso, como desenvolver esse frasco aqui, acesse o canal e todo o conteúdo já está disponível lá. E para essa aula eu vou mostrar para vocês como estruturar um molde piloto referente ao frasco que nós produzimos na aula passada. Então, sem muita enrolação, vamos para mais um tutorial SolidWorks. Bom, turma, já aqui na tela do SolidWorks, eu deixei o produto aqui no esquema para a gente trabalhar. Se você não modelou esse produto, assiste a aula, modela lá junto comigo, caso você queira acompanhar exatamente com esse produto aqui. Se você não quiser e você tiver algum frasco aí já modelado no seu computador, você pode estar acompanhando a aula do mesmo jeito, tá? Todas as técnicas que eu vou passar aqui vai servir para qualquer produto que você venha a desenvolver um projeto de molde na sua vida. Vou começar aqui mostrando para vocês o meu workflow, né? Como que eu faço para organizar todo o meu projeto antes e depois. Então, a primeira coisa que eu faço é desenvolver o produto. Nesse caso aqui, a gente desenvolveu frasco e tampa, tá? Então, nós temos aqui, nós poderíamos tanto extrair macho e matriz dessa tampa, obviamente está faltando a rosca aqui, está faltando alguns detalhes, mas o foco aqui é o frasco, tá? Então, suponhamos que eu desenvolvi o frasco, só o frasco, esquece a tampa, tá? Temos o frasco pronto, o que eu faço nessa etapa? Eu separo ele. Então, eu separo ele para eu começar a trabalhar deste ponto em diante. Então, vamos lá. Você desenvolveu o frasco, prototipou, cliente aprovou, está zerado, não vai ter mais nenhuma modificação no produto, então vamos separar ele para que a gente possa dar sequência no projeto. Isso torna tudo muito mais seguro. Por quê? Porque a gente oculta todos os componentes aqui da árvore e a gente tem certeza que a gente não vai mexer mais em nada, certo? Ainda assim, a gente tem um controle absurdo para caso a gente precise fazer alguma modificação. Então, como que eu faço isso? Primeiro eu venho aqui na árvore em corpos sólidos, identifico aqui o arquivo referente ao frasco. Feito isso, eu clico com o botão direito e venho aqui nessa opção, ó, inserir em nova peça. O que que ele faz? Ele pega e cria uma peça derivada dessa para a gente trabalhar em cima dela. Então eu vou vir aqui, ó, inserir em nova peça. Vou dar OK, ele vai pedir para a gente selecionar uma pastinha onde a gente quer salvar. Vou falar sim, vou falar que não, tá? Que eu não quero mudar os valores referente ao frasco. Ele vai pedir para a gente selecionar uma pastinha. E o que que eu faço aqui? Geralmente eu coloco o nome do produto, né? No caso aqui eu salvei como frasco YouTube, mas geralmente eu coloco o nome do frasco ou o nome do cliente, a volumetria do frasco, sei lá, 250 ml, 500 ml, 1 litro, para eu saber qual é a volumetria do frasco. Por quê? Porque às vezes você vai desenvolver uma família de frascos, então os frascos são iguais, né? O que vai mudar é o volume do frasco. Então você vai desenvolver 250, 500, 1 litro, 2 litros, assim sucessivamente. Então se você já colocar no nome do arquivo, facilita muito, tá? Eu acabei não calculando a volumetria desse frasco aqui, então não sei quanto ele tem, mas eu vou simular aqui para vocês 500 ml. Então vamos colocar aqui, vou colocar frasco YouTube 500 ml e na frente eu coloco o que? Eu coloco com, eu escrevo assim, ó, com contração. Por quê? Por que que eu faço isso? Opa, acabei dando Enter sem querer, ó, e ficou com contra, tá? Mas vou renomear aqui para fazer exatamente como eu faço. Com contração. Então eu deixo assim, ó. Vou salvar novamente. Beleza. Por que que eu deixo o frasco com contração? Porque quando eu precisar buscar esse arquivo daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, eu precisar alterar alguma coisa, o cliente me pediu, eu pedi um molde novo, eu sei que o frasco que não está escrito contração é o frasco que eu desenvolvi que tem a árvore da modelagem. E o frasco com contração, eu sei que é o ponto inicial da onde eu vou começar a fazer o projeto do molde. Então,
É a forma que eu desenvolvi para controlar aqui e ser mais rápido, ser mais dinâmico no meu workflow, tá? Na minha forma de trabalhar. E olha só que bacana. Ah, professor, mas eu não tenho a árvore aqui. Se eu precisar modificar alguma coisa, os arquivos estão separados, eles não estão vinculados. Não. Como que funciona? Eles estão separados, mas eles estão vinculados. E o mais legal é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vejam só. Se eu selecionar aqui o plano frontal, vocês não precisam fazer isso aí, tá? E eu fizer aqui, por exemplo, um corte aqui, ó, no meio do produto, eu vou cortar o produto que está com contração, tá? Então, vou fazer um corte passante aqui e eu vou voltar aqui para o nosso frasco original, ó, frasco YouTube. Vocês podem ver que nada aconteceu, ou seja, tudo que eu fizer nesse modelo, que é derivado daquele, nada vai alterar no original. Por quê? Porque eu estou começando dali para frente. Mas olha só que interessante. Eu vou eliminar aqui esse furo, tá? Vou salvar. Olha só que legal. Porém, tudo que eu modificar no original, ele vai modificar no frasco com contração. Por quê? Porque é como se esse fosse o pai daquele. Esse é o pai, aquele é o filho. Tudo que a gente fizer no filho não altera o arquivo pai. Porém, tudo que a gente fizer no pai altera o arquivo filho. Quer ver? Ó, se eu clicar aqui em plano frontal e fizer a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer até um retângulo aqui agora. Vou fazer um quadrado. E eu recortar aqui agora, vou recortar, vou fazer um corte passante aqui, vou salvar. Olha só que legal. Quando eu voltar para lá, ó, pro arquivo filho, ele vai atualizar, ó. Então, eu vou dar aqui um atualizar. Ele jogou o quadrado para cá. Então, sempre que você quiser atualizar, você tem a árvore à sua disposição e ele vai alterar o projeto com contração, ele vai alterar as cavidades, ele vai alterar toda a estrutura do molde para você. Então, é uma forma muito bacana de você se organizar, tá? E depois que você aprender a trabalhar dessa forma, você não vai querer você não vai querer trabalhar de outra forma, de outro modo, tá? A não ser esse, que é muito mais seguro e prático, beleza? Então, dado essa dica aqui para vocês, eu vou fechar o frasco original, vou atualizar novamente, ele vai sair esse recurso aqui. Ele não vai sair porque eu não excluí o recurso, tá? Então, vou abrir aqui rapidinho. Vou abrir aqui o frasco original. Vou deletar aqui esse recurso, ó. Vou vir aqui em corte, vou deletar ele. Pode ser algum bug da minha versão do que eu estou usando a ASP2. Nas versões mais antigas ele já atualiza sozinho, tá? Então você não precisa preocupar com isso. Se você estiver usando uma versão mais antiga SP5, ele vai atualizar sozinho, ó. Quando você fecha, ele já atualiza sozinho, tá vendo? Então vamos lá, eu vou retirar esse comando aqui de corte, que serviu só para explicar para vocês. Quem já é aluno do curso Moldes Pro, né? SolidWorks Pro Moldes de Sopro, já sabe de tudo isso aqui, já está profissional. Então vamos lá. Dito isso, mostrei para vocês como preparar o arquivo, agora a gente vai estruturar aqui o molde. O que eu preciso explicar para vocês, eu vou pegar aqui o plano frontal. Antes disso, eu vou aplicar a contração, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com polietileno de alta densidade. Polietileno de alta densidade, ele contrai 2%, então a gente vai vir aqui em inserir molde, escala. É o mesmo caminho que a gente faz para peças injetadas, tá? Então esse comandinho de escala, ele vai servir sempre para a gente usar como contração do polímero, do produto em si, independente se é sopro ou se é injetado. Então, vou selecionar aqui o produto e eu vou colocar uma escala uniforme agora partindo da origem. Por que da origem? Porque o meu ponto zero está aqui, ó. E se eu colocar centroide, o que vai acontecer? Ele vai pegar o centro da massa, ele vai expandir aqui a escala e eu vou perder o meu ponto zero na base do produto. Professor, não entendi. Então, você vai entender agora. Vou colocar 1.02, 2% de contração, vou deixar centroide e vou dar OK. Ó, o que vai acontecer, ó? O frasco ele cresceu e eu perdi o meu ponto zero. Meu ponto zero agora ele não está mais paralelo à base do frasco. E isso para mim é muito importante na hora de estruturar um projeto de molde de sopro, tá? Vai matar o molde se você fizer assim? Não, não vai. Eu tô te ensinando como eu faço, funciona para mim, você pode ter o seu método e tudo bem com isso, tá? Cada projetista, cada designer acaba desenvolvendo o seu próprio método com o passar do tempo. Porém,
Eu não gosto. Eu não gosto por quê? Porque eu gosto de otimizar processos. E quando você finaliza um projeto e você vai mandar para o cara da programação fazer a programação CNC do molde, o cara ele vai ter que ficar mudando o ponto zero, sabe? Acertando o eixo, ele perde muito tempo para acertar o ponto zero. Então, se eu já consigo modelar com o ponto zero certo aqui, eu facilito a vida do cara lá na frente. Então, se você puder fazer isso, é muito bom. Beleza? Você não pode pensar só em você, você tem que pensar no processo, da forma que vai ser usinado, quem vai usinar, se o cara tem experiência, se não tem, sabe? Tudo é custo, tudo é dinheiro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui agora e eu vou mostrar para vocês que a partir do momento que eu escolho aqui origem, ele mantém a minha base, ele mantém tudo paralelo aqui, o meu eixo zero, e ele vai jogar a escala aqui para cima, ó, partindo desse ponto, mantendo a base. Então eu vou dar OK e tá feito, ó. Eu tenho a mesma escala de 2%, eu mantenho a minha origem no lugar aqui e tudo certo, ó. Se eu voltar aqui no tempo, ó, você vai ver o produto contraindo, partindo da origem, tá? Então, feito isso, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Se você quiser ir organizando aqui, você pode, por exemplo, aqui você dá 2 cliques aqui em escala. Você coloca aqui que é uma contração de 1,02 polietileno de alta densidade, PEAD. E aí você sabe a contração e você sabe qual que é o polímero, você já deixa salvo aqui. Tá? Você vai organizando o nome aqui na árvore dos recursos. Feito isso, a gente precisa saber algumas informações importantes para dar início ao projeto. Então, por exemplo, a gente já sabe o polímero, que é polietileno de alta densidade, a gente precisa saber qual que é a máquina que o cliente vai soprar esse frasco. Então, geralmente, quando ele te contrata, ele já vai te passar essa informação. Você não precisa ficar buscando diversas máquinas na internet. Então, ele vai falar, ó, eu tenho uma Home, tal, tal, tal. Eu tenho uma Becum. Meu, são infinitas máquinas agora para eu ficar falando um monte aqui para vocês. Eu tenho um acervo pessoal meu aqui, onde eu disponibilizo para os alunos do curso todas as máquinas que eu vim juntando há mais de 10 anos aí, desenhos técnicos das sopradoras. Mas não se preocupa se você não tem isso. Por quê? Porque geralmente o cliente tem as informações importantes para você desenvolver o projeto do molde e você vai fazendo o seu acervo pessoal aí também. Então vamos lá. A gente precisa saber do polímero. A gente precisa saber da máquina. Eu vou até abrir aqui um bloco de notas para eu ir digitando aqui para vocês, tá? Para vocês irem anotando aí também. Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou aumentar a fonte rapidinho. Vamos lá, a gente precisa saber qual é o polímero, certo? A gente precisa saber qual a sopradora, qual é a sopradora do cliente. Por que é importante qual é a sopradora? É importante para a gente saber abertura e fechamento mínimo e máximo da máquina, da placa da máquina, tá? O que isso influencia? Influencia a espessura, na verdade é o que vai determinar, né? É o que determina. Deixa eu colocar aqui numa linha embaixo. É o que determina a espessura do molde, tá? Então, por isso a gente tem que saber qual que é a sopradora, para a gente saber a abertura e fechamento mínimo e máximo da máquina. E é o que determina a espessura do molde. E o que mais a gente precisa saber dessa sopradora? A gente precisa pegar dessa sopradora furação de fixação, tá? Então, a gente precisa pegar a furação de fixação para a gente poder fazer na placa da máquina. O que mais é importante aqui para a gente sobre a máquina, antes da gente começar o projeto? É importante a gente saber o cabeçote, o entre-centro do cabeçote e quantas cavidades são. Tá? Então, geralmente o cliente ele vai te contratar, ele já tem o frasco, por exemplo, esse aqui, ele vai falar que ele quer um moldinho de cavidade com um entre-centro, por exemplo, de 120 milímetros. Isso significa o quê? Que a máquina dele, se são duas cavidades, a máquina dele tem dois bicos sopradores aqui, né? Com uma distância de centro de um bico para o outro de 120 milímetros. Isso eu estou chutando, tá? Nesse caso, a gente vai fazer um moldinho piloto, uma cavidade só, então nesse caso não teria entre-centro nenhum. Por quê? Porque o pino já desce
no centro de um único frasco. A gente não tem isso, mas é importante você ter essas informações aqui. Então vamos lá. Qual é o polímero? Qual é a sopradora? Na informação da sopradora, a gente precisa saber a abertura, o fechamento mínimo e máximo da máquina para a gente definir a espessura do molde. A gente precisa saber a furação da máquina para a gente definir a fixação do molde. A gente precisa saber o entrecentro do cabeçote em caso de projetos com mais de uma cavidade. O que é mais importante aqui para a gente? A gente saber fechar com o cliente se ele quer alguma informação gravada nos... Informação gravada no frasco. Ele quer alguma coisa? Ele quer número, sei lá, de telefone, de contato, ele quer símbolo de reciclagem, ele quer site deles. Tem que saber isso para você colocar a gravação no fundo. E o que mais? Deixa eu ver. Por enquanto, só isso, tá? E se o sistema de rebarbagem também, né? De estampagem ou rebarbagem do frasco, tá? Ou seja, a gente chama de RB. Significa isso? É o sistema que tira a rebarba do frasco. Então, vai ter isso, vai ter sistema de rebarba ou vai ter sistema de estampagem. É muita informação, turma? De início mas para quem já é da área e tá querendo se tornar um projetista de molde de sopro, já vai entender melhor tudo isso que eu tô falando, tá? Então, para começar isso, se você quiser anotar num caderninho, anota, que é muito importante você ter essas informações salvas aí. E dito isso, vamos lá. A gente já sabe aqui que o polietileno, que o material do frasco aqui é polietileno. A gente jogou uma contração de 2% e agora a gente vai começar a definir o pré-projeto do molde. Por que o pré-projeto? Porque a gente consegue fazer rapidinho, mandar a lista de material para o setor de compras e depois a gente tem aí cerca de uma semana para desenvolver o projeto com folga, enquanto o material, a matéria-prima chega na empresa para ser usinado. Então, eu vou mostrar para vocês como que é dividido aqui a questão da estrutura do produto, do frasco no caso. Então, a gente tem aqui, ó, até essa base aqui, a gente tem o que a gente chama de gargalo. Então, isso aqui é o gargalo do frasco. A gente tem, vou jogar aqui embaixo aqui, ó, essa parte aqui, que a gente chama de bloco ou de corpo, tá? E em alguns casos, como frasco de refrigerante, frascos PET, por exemplo, o fechamento não é aqui na base, o fechamento é aqui em cima, tá? Então, a gente definiria o bloco somente aqui. Se você pegar uma garrafa de Coca-Cola aí, se eu achar um aqui na internet, eu vou estar postando aqui na tela para você ver. E você vai ver que tem uma marquinha redonda aqui embaixo, mais ou menos numa altura assim, ó, do frasco. E a gente define essa parte aqui de baixo como sendo o fundo do frasco, tá? Em casos de PET, como esse aqui não é PET, o fechamento vai ser aqui embaixo mesmo, vai ser assim. E aí o que vai servir de fundo para esse produto vai ser só isso, ó. Então essa parte aqui de baixo, a bundinha do frasco aqui, vamos dizer assim, ela é a parte do fundo. Então, um frasco ele é dividido em 3 blocos, em 3 categorias. Então, gargalo, bloco e fundo, tá? Entendeu isso? Maravilha. Vamos partir aqui agora para o pré-projeto, para a estrutura do pré-projeto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha de centro aqui, ó. Eu vou alinhar todos esses aqui. Eu vou alinhar aqui, ó, essa linha aqui, segurar o CTRL, a origem, vou falar que eu quero criar um ponto médio. Por que criar um ponto médio? Porque agora tudo que eu aumentar para um lado, ó, o molde ele está totalmente simétrico. Vou alinhar isso aqui, selecionar essas duas e colocar aqui, ó, colinear. Aqui, turma, faltou eu fazer um detalhezinho, que é um ângulo de 5 graus aqui, que serve de ângulo de saída. Por quê? Para o frasco não ficar preso dentro do molde. Mas eu não vou fazer isso aqui porque é bem simples. Basicamente, você vai fazer um triângulo retângulo aqui, fazer uma linha de centro e fazer um revolve, que é um ressalto base circulado, ressalto base revolucionado, perdão, e aí você vai ter um ângulo de saída de 5 graus aqui que eu acabei esquecendo. Feito isso, a gente ó, posicionou aqui, tangenciou aqui embaixo, tangenciou aqui em cima. A gente vai colocar aqui agora uma distância ó,
daqui para cá de 8 milímetros. Isso aqui é padrão, porque é o que a gente chama de altura aqui de alojamento do anel de corte, que é o que vai fazer a parte do corte da rebarba aqui do frasco e deixar a boca do frasco aqui perfeita, né? Vai separar a rebarba do frasco. Então, esse anel de corte, a indústria padronizou com uma altura de 8 milímetros, tá? Eu coloquei aqui 5, mas é 8. Então, você pode jogar sempre 8, que é padrão de mercado. Aqui embaixo, você pode jogar aqui no mínimo 27 milímetros de altura. Por quê? Padrão também. Você pode começar com 27, nunca menos, sempre mais. Aí você pode ir aumentando de acordo com a necessidade da estrutura do projeto, tá? E aqui, ó, na lateral, como que você faz para definir a lateral? Você vai fazer uma linha de centro aqui, ó. Eu vou tangenciar com a parte mais larga do frasco. No caso, vou pegar aqui, ó, esse vértice aqui, ó, pontinho. Vou tornar coincidente, tá? E aí eu vou jogar aqui, daqui para cá, 45 milímetros, no mínimo. Por que 45 milímetros? Porque aqui eu consigo jogar um pino, bucha, né? Bucha e pino aqui, de 16 milímetros e sobra espaço perfeito para eu fazer uma refrigeração com furo de 10 milímetros aqui no frasco. Então, tá ótimo. Eu sempre começo fazendo assim, ó. Por quê? Porque aí depois eu apago isso aqui e eu meço a distância total aqui, ó, daqui para cá. Por quê? Para não dar esses numerozinhos quebrados aqui, ó, 197.08. Imagina o cara ter que ficar acertando essas medidas quebradas. Não interessa, isso aqui é 8 centésimos, né? Então a gente não precisa de 8 centésimos, a gente arredonda para 197. Ou se você quiser jogar mais, você gosta de número par, você joga 198, não tem problema, tá? E é isso, então, basicamente, ó, rápido, né? Jogo rápido, a gente estruturou aqui um molde. Então a gente já sabe toda a dimensão que a gente precisa jogar para fazer o pedido de material desse projetinho. A gente vai usar aqui como base uma abertura padrão aqui de bloco, né? Uma espessura padrão de bloco, onde a gente usa aí 60 milímetros de placa e 20 de bloco. A gente vai estar jogando aí... deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui para vocês. Vamos vir aqui, ó, em recurso. Eu vou fazer o seguinte, antes eu vou fazer o encaixe aqui já, ó, do gargalo no bloco. A gente vai fazer aqui, ó, 2 pequenos retângulos. Isso aqui é padrão também, você pode selecionar essas duas linhas aqui, ó, e falar que elas são iguais, com uma altura aqui de 2 milímetros por 20. Então, isso aqui é 20, ó. Isso aqui é padrão, é um encaixe padrão para todo molde que você for fazer, começando hoje até o resto da sua vida, tá? Falar que eles são iguais, beleza. A gente vai começar aqui a estrudar, dar volume para o nosso produto, aqui para o nosso pré-projeto. Eu vou vir aqui, ó, vou expandir aqui em corpos sólidos, eu vou ocultar o frasco e a gente vai começar a dar volume aqui para o nosso pré-projeto. Então eu vou começar aqui com 60 milímetros, a gente vai vir aqui, ó, recurso, ressalto base estrudado. Eu vou selecionar aqui, vou mudar para cego e eu quero estrudar para trás com 60 milímetros. Eu vou inverter. Vou selecionar aqui o fundo também, já vou selecionar os dois, vou dar OK. Então, eu já tenho aqui o bloco e o fundo. Vou expandir aqui, vou selecionar novamente o esboço e vou vir aqui em ressalto base estrudado, vou selecionar o meio. Vou selecionar aqui esses dois quadradinhos, ó, para ele já fazer o encaixe. Vou inverter a direção e vou desmarcar isso aqui, ó, mesclar resultado. Por quê? Porque eu quero 3 corpos distintos, senão ele vai fundir tudo, ó. Então, feito isso, eu tenho aqui já o gargalo, o bloco e o fundo do nosso projeto. Para fazer a placa base, é bem simples, ó. Vamos selecionar aqui. Vamos fazer um grande retângulo daqui para cá. Algumas placas elas passam aqui para baixo. A gente precisa fazer um cálculo, tá? Geralmente 2/3 do tamanho da mesa da máquina, mas eu não vou estar fazendo esse cálculo agora, porque senão vai ficar uma aula aí de 2 horas. E eu quero simplificar o máximo possível para vocês aqui. E quem entrar no curso de molde de sopro vai aprender tudo lá. Aqui você já vai ter uma boa base, tá? Então a gente vai vir aqui em recurso, ressalto base estrudada e a gente vai colocar 20 milímetros de espessura de placa. Vamos desmarcar aqui, mesclar resultado e vamos dar OK. Feito isso, olha só que maravilha. A gente já tem o nosso pré-projeto pronto, tá? A gente, com isso a gente já consegue mandar para compra. Para o setor de compra, eles vão cotar os materiais e a gente ganha
uma semana no mínimo aí de 8 a 10 dias para a gente estar fazendo todo o projeto, porque convenhamos que isso aqui, depois que você pega a prática, você faz em 2 horas um projeto inteiro, tá? Então, uma semana aí até o material chegar, você tem tempo de sobra. Então, o que eu vou começar aqui explicando para vocês? Que não é só definir a estrutura do pré-projeto, você precisa entender qual a matéria-prima a usar aqui. Então, geralmente, gargalo e fundo, a gente utiliza um material que a gente chama de AESI 420, tá? Então, a gente usa a AESI 420 para o gargalo e para o fundo, isso aqui é padrão, tá? E o bloco a gente usa duro alumínio ou alumínio alcaste, tanto faz um alumínio que tem uma dureza boa, uma condutividade térmica boa, ele não pode ser mole, como o alumínio naval, por exemplo. Por quê? Porque o molde ele trabalha abrindo e fechando, então ele vai amassar com facilidade. Precisa ser um alumínio, então, com uma dureza boa. E aqui, geralmente, a gente usa a ISI 1020, tá? Eu uso um 1020 aqui, que é um aço mais... com uma nobreza mais baixa, né? Um aço mais plebeu, vamos se dizer assim. E é só para passar aqui a água mesmo, a função dele e fixação na máquina, tá? Então ele não precisa ser um aço de boa qualidade. A gente vai ter material de boa qualidade nesses 3 componentes frontais aqui. E o anel de corte que a gente vai fazer já já, a gente usa um VND. Beleza? Então vamos lá. Fizemos isso, eu vou vir aqui com o produto. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Deixa eu ver. A gente pode já separar os componentes, tá? Então a gente fez isso aqui. Você pode já separar os componentes assim, ó. Você pode estruturar tudo aqui. E agora a gente vai separar o que é gargalo, o que é bloco, o que é fundo e o que é placa base. E depois a gente vai jogar tudo no ambiente de montagem e vamos trabalhar partindo de lá, beleza? Para ficar mais fácil, tudo organizadinho. Então a gente vai começar aqui, ó, com o gargalo, o botão direito. A gente vai repetir o processo que a gente fez para separar o produto sem contração do produto com contração. Então, botão direito, a gente vai vir aqui, ó, inserir em nova peça. Ok. Vou colocar aqui que não. E aqui ele vai pedir para a gente definir o nome. Eu vou colocar aqui, ó, gargalo. E vou salvar. A gente já tem o gargalo separado. Volto para o projeto, oculto o gargalo aqui e venho para o bloco. Então, o bloco é esse aqui, ó, botão direito, inserir em nova peça, ok, não, e vou colocar aqui, ó, vou chamar ele de bloco. Vamos dar ok, salvar, e vamos pro próximo. Vejam que eu não estou fechando, tá? Eu tô deixando tudo aberto, por quê? Para otimizar o processo lá na montagem também, para ser bem mais rápido. Então, vou ocultar aqui e vou vir aqui para o fundo. Vou botão direito, inserir em nova peça, vou chamar esse componente aqui de fundo. Preciso dar ok aqui primeiro. Falar que não. Chamar esse componente aqui, ó, de fundo. Ok. Volto pro arquivo oculto e sobrou a placa base. Então eu vou vir aqui, ó, inserir em nova peça. Vamos dar ok. E vocês podem ver que é mais do mesmo, tá? Eu tô explicando para vocês, falei pra caramba. Deu 28 minutos, a gente já jogou contração, já definiu toda a estrutura do molde, já separou as peças. Eu já teria feito já toda a lista de material, já teria disparado a lista de material e já estaria já mandando bala aqui nos recursos na estrutura do molde, tá? E aqui eu vou chamar de PB, placa base, ou PL.base, placa base, assim, ó, pronto. Se você quiser, no começo da sua jornada de projetista, você pode colocar o nome do componente, tracinho e o material dele, porque aí você sempre que você está digitando, toda hora você está escrevendo o mesmo nome ali, você acaba gravando o material. É assim que eu faço para decorar algumas coisas, tá? Eu fico escrevendo, e aí eu acabo decorando. Feito isso, eu vou voltar aqui para o frasco, vou ocultar a placa e vou deixar só o produto. Só o produto visível aqui, ó, e vou salvar. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir o ambiente de montagem e jogar todas as peças num único arquivo. Então a gente vai vir aqui, ó, em arquivo, criar montagem a partir da peça. Isso você pode fazer a partir de qualquer componente do seu projeto, tá? Eu vou começar aqui com gargalo. Por que com gargalo? Porque é o componente de topo. Então eu vou começar de cima para baixo. Pode ser de baixo para cima, pode ser do meio, pode ser de onde você quiser, tá? Eu tô fazendo como eu gosto de fazer. Não significa que outras formas não esteja certo. Eu vou começar com o gargalo, vou simplesmente dar OK, ele já vai posicionar.
E trabalhar com montagem dessa forma é muito fácil, porque eu não preciso ficar selecionando plano com plano, face com face, porque todos os meus componentes, eles dividem o mesmo ponto zero, a mesma origem. Então, a partir do momento que eu venho aqui em montagem, inserir componente, venho aqui, por exemplo, em bloco e dou OK, ele já posiciona automaticamente. Nesse caso aqui não foi porque ele não aceitou o OK, ó. Eu venho aqui, ó, bloco e dou OK. Agora sim, ó, ele foi, tá vendo, ó? Tá fixo, porque o mesmo ponto zero para as duas peças, porque eu fiz elas juntas. Lembra que eu fiz um único esboço, extrudei, então elas têm a mesma origem. Você fez peças distintas, com origens distintas, aí você precisa posicionar da forma mais difícil, tá? Então vou colocar aqui, ó, o fundo, vou dar OK. Vou vir aqui novamente, inserir componente, vou colocar a placa base, vou dar OK. E vou vir novamente, vou colocar por fim aqui o produto, o frasco com contração e vou dar OK. Vou dar um Ctrl S para salvar a estrutura do nosso projeto. Vou colocar aqui como montagem. Salvar. E agora a gente vai extrair a cavidade aqui. Então lembra de que nessa fase você já tem que ter passado a lista de material para o setor de compras, tá? Para você ir projetando com calma aí, de boa. E aí aqui a gente vai fazer o quê, ó? Botão direito, a gente precisa editar essa peça para a gente conseguir atribuir mais informação a ela. Então, eu vou clicar com o botão direito no gargalo e vou vir aqui, ó, editar peça. Vocês vão ver que todo o resto ficou transparente, só ela ficou numa cor mais escura. Por quê? Porque a gente agora consegue atribuir alguns comandos aqui a ela. E a gente vai usar o comando aqui de cavidade. Então, a gente vai vir aqui, ó, em inserir, molde, cavidade. Aqui em cavidade, ó, a gente vai... Opa, ele não deixou? Vamos tentar de novo. Inserir, molde, cavidade. Ó, essa peça tem recursos definidos no contexto de outra montagem. Ele não está deixando. Vamos ver aqui. Vamos entender. Provavelmente... Deixa eu salvar aqui primeiro. Vamos atribuir aqui, turma. Botão direito... Inserir, deixa eu ver. Vamos inserir isso aqui em uma nova peça também, só para ver se é isso. Se você está usando uma versão mais antiga SP5, o seu vai dar certo, tá? Eu estou usando aqui a 2023 e nunca aconteceu isso antes. Então já vou ver aqui em primeira mão com vocês. Vou colocar aqui teste frasco, cavidade. Então, vou extrair um novo elemento aqui para ver se é isso que está fazendo inserir componente. Eu vou colocar agora essa nova variação que eu fiz, tá? Só para ver se é isso mesmo. Botão direito, editar peça, inserir, molde, cavidade. Olha, ele não vai deixar mesmo, tá? Então, nesse caso, provavelmente é um bug aqui da minha versão, tá, turma? Se você está usando uma versão mais antiga, o seu deu certo. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou editar aqui a peça original, tá? Então, é bom que aconteça esses erros, que eu mostro para vocês como eu contornaria eles, ó. Então, eu vou visualizar aqui os 3 componentes frontais. Eu vou vir aqui no frasco e vou fazer uma cópia dele 3 vezes, ó. Inserir, recurso, mover, copiar. Vou clicar aqui em cópia e vou colocar aqui, ó, 3. Vou dar OK. OK. Vou ocultar aqui, ó, o original, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, inserir, recurso, combinar. Aqui em combinar você vai colocar subtrair. Aqui ele pergunta qual o corpo principal. O corpo principal é sempre o que a gente quer manter. Então eu quero manter o gargalo e eu quero excluir o produto. Vou dar OK. Vou repetir o processo. Inserir, recurso, combinar. Qual o corpo principal? O bloco, quero excluir o produto. E aqui por fim, o fundo. Só que o fundo a gente ainda não tem um recurso aqui, né? Então, para você ver, ó, a cavidade já está formada aqui. Eu vou simplesmente salvar e depois a gente volta para fazer o fundo aqui, tá? Então, vou ocultar eles aqui. Vou salvar aqui o produto. Por que eu tenho que fazer isso? Porque senão ele não vai aparecer aqui na montagem, ó. Vou atualizar para ver. Pronto. Apareceu. A gente já tem aqui a cavidade. E a gente consegue trabalhar partindo desse princípio aqui.
Feito isso, a gente vai conseguir agora, por exemplo, abrir aqui, ó, o componente do gargalo e a gente vai trabalhar em cima dele. A gente vai começar atribuindo aqui um anel de corte. Então, eu vou selecionar essa face, novo esboço, e vou fazer um diâmetro aqui de 80 milímetros, que é um diâmetro padrão também. E eu vou usar um recurso muito legal, que é esse aqui, ó, inserir molde núcleo. Eu vou extrair aqui um núcleo, eu vou extrair no caso aqui, o núcleo que seria, que a gente chama de postiço, tá? Eu vou extrair aqui um postiço com 8 milímetros de altura e vou dar OK. Então aqui eu já tenho um anel de corte já extraído do componente aqui gargalo. Isso significa o quê? Por que eu não usei o comando de corte? Porque se eu tivesse usado o comando de corte por extrusão, eu teria arrancado todo esse material fora. E eu preciso disso aqui. Porque isso aqui agora é um novo componente. É um componente que a gente vai chamar aqui de anel de corte. Então eu vou estar até mudando a cor dele aqui, ó. Vou colocar uma cor mais escura. E agora a gente vai começar a atribuir alguns elementos aqui nele. Como? A gente vai selecionar essa face. Ctrl 8 para deixar de frente, a gente vai fazer o ângulo aqui do pino de sopro. Então a gente vai colocar aqui um ângulo, fazer exatamente isso aqui, ó. E a gente vai colocar um ângulo que é padrão aqui de 30 graus. A gente vai vir aqui em recurso, corte por revolução e vamos dar OK. 80 milímetros ficou pouco, tá vendo? Porque eu não vou ter espaço aqui para colocar um parafuso de fixação. Então eu vou aumentar aqui, ó, o esboço do núcleo. Tá com 80, eu vou jogar 85. Vou aumentar. Pronto, agora a gente tem aqui um espaço melhorzinho para colocar aqui um parafuso M5. Falando nisso, a gente já pode até fazer, ó. Vou selecionar aqui, vamos vir aqui em recurso, assistente de furação. Vou vir aqui nessa opção aqui de cima, ó, se é furo com rebaixo. Vou colocar aqui ISO. Vou deixar aqui 4762, o padrão, Allen sextavado. Vou colocar aqui um parafuso M6 ou M5. Vamos colocar aqui um M5. E eu vou colocar aqui do tipo passante. E aqui embaixo, ó, em todos, escopo do recurso, eu vou colocar selecionado automaticamente. Eu quero que ele aplique somente aqui no anel de corte. Vou vir aqui em posição, Ctrl 8, e vou atribuir o parafuso aqui, ó. Você pode ver que o furo tá bem apertado aqui ainda, então eu vou diminuir mais, tá? M5, eu vou jogar um M4. Pra ele caber aqui direitinho. Opa, acabei saindo do recurso, deixa eu voltar aqui, assistente de furação, M4, só vou tirar aqui a opção selecionada automaticamente, vamos refazer aqui, ó. Fazer aqui e aqui, vou dar ESC, vou selecionar os dois, vou alinhar aqui, ó, falar que eles são horizontais, e agora a gente vai definir aqui as medidas. Vou colocar aqui, deixa eu ver, 38, 37. Aqui é você que vai definindo, tá? Não tem uma medida padrão. Você tem que achar um meio termo para ele ficar sempre bem centralizado. Então, se eu joguei 37 de um lado, eu vou jogar 37 do outro. Professor, não posso fazer só de um lado e depois espelhar para o outro? Pode também, sinta-se à vontade, tá? Aqui eu vou jogar 8, eu vou jogar ele bem mais para trás. Por quê? Porque geralmente aqui a gente tem a área de corte, né? O que a gente chama de pinch off. Então, se você deixar muito perto, menos de 8, 6, sei lá, pode ser que quando você faça o rebaixo do pinch off, ele estoure aqui no alojamento do parafuso. Então, eu vou dar OK. Eu já tenho aqui o parafuso, vou dar Ctrl S para salvar. E já vou fazer aqui embaixo. Então, vou selecionar aqui. Vou vir aqui em assistente de furação e a gente vai colocar aqui a parte da rosca do parafuso. Então, vou vir aqui, ó, em tarraxa reta. Vou mudar aqui para furo roscado e vou colocar aqui parafuso do tipo M4. Posição. Ctrl 8 para deixar de frente. Olha só que legal. Eu já consigo selecionar o centro aqui, ó, e não preciso mais usar cota, porque ele vai vincular o centro do de cima com o centro do de baixo. Eu já vou ter isso. Não tem problema o furo ter estourado aqui, porque não vai interferir em nada no nosso projeto, tá? Então a gente já tem aí a parte do anel de corte definido. A gente já tem aqui a parte do gargalo, a fixação. E a gente já pode fazer aqui, por exemplo, a refrigeração. Então, eu vou selecionar aqui, esboço, Ctrl 8 para deixar de frente. Vou mudar aqui para wireframe. Por que wireframe? Porque eu preciso selecionar aqui, ó, um offset aqui. Deixa eu ver.
offset de entidade de no mínimo 12 de distância para a gente conseguir ter uma margem de segurança da refrigeração em relação ao produto. Então aqui é a rosca do frasco, ó, do gargalo, tá? Então vou mudar isso aqui para linha trastejada, linha de construção. E agora eu vou vir aqui nessa opção aqui de ranhura reta, ou que os ferramenteiros conhecem aí como feijãozinho. E vamos fazer o feijãozinho aqui, ó. Um arco de 3 pontos em forma de ranhura. Eu vou fazer aqui um arco. Vou jogar aqui um raio de 5. Então eu vou ter uma ranhura aqui de 10 milímetros de largura. Muito bom, até porque a gente vai usar um furo, uma broca aqui de 10 milímetros também. E aí a gente consegue acertar essa altura aqui, ó, deixar o mais próximo possível aqui. Eu vou jogar 22 e vou alinhar esses dois, ó. Cadê? Deixa eu ver por que ele não tá deixando a gente alinhar. Não tem problema. Vamos jogar 22 aqui também. Tá muito... Ou se você não quiser alinhar, você pode fazer isso aqui também que dá certo, ó. Você vem aqui, ó, usa uma linha de centro, faz dela aqui e define ela como horizontal, ó. Você vai ter um alinhamento perfeito também. E sempre que você alterar aqui, ó, você vai alterar do outro lado também. Então você consegue parametrizar dessa forma também quando você não conseguir selecionar os dois pontos como eu fiz e alinhar eles, tá? Eu poderia fazer o M aqui, ó, para dar um alívio aqui na hora de furar com a broca, mas eu não vou fazer, senão vai ficar um vídeo muito longo. E aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a cadeia aqui, vou vir aqui em offset de entidade e vou colocar um offset aqui de 3 milímetros, que é para a gente fazer o alojamento da chapinha, tá? Para estar fechando isso aqui. Então agora a gente vai vir aqui em recurso, corte extrudado. Vamos selecionar aqui, ó, contorno selecionado, eu quero a parte de dentro. Vou dar um Ctrl 1 para deixar de frente, para eu conseguir enxergar o que está acontecendo. E aqui eu consigo ver essa distância, que é muito importante para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, 15 milímetros. Vou vir aqui, vou deixar cego. Ó, 15 agora foi muito. Vou colocar 12. 12 ele vai estourar aqui. Então vou deixar 10. 10 milímetros está ótimo, que a gente tem uma margenzinha de segurança. A gente vai pegar praticamente 95% da área do gargalo aqui, beleza? A gente já vai conseguir refrigerar bem. E vou dar OK. Feito isso, olha só que legal. A gente tem aqui o canal de refrigeração. Eu vou simplesmente expandir aqui, ó. Vou clicar aqui e vou vir aqui em corte extrudado. Ele já vai selecionar o de fora automaticamente. Eu vou colocar 2 milímetros de profundidade e eu já tenho aqui o rebaixo da chapinha, tá? Feito isso, eu já vou virar e vou vir aqui em assistente de furação. E vou vir nessa terceira opção, furo reto. Vou colocar aqui furo guia e vou colocar um diâmetro de 10 milímetros. Deixo do tipo cego e agora a gente vem Ctrl 8 e só posiciona. Vou deixar aqui vista wireframe. Vou clicar aqui e vou clicar aqui. Olha só que legal, eu vou alinhar os dois e eu vou mostrar uma técnica muito bacana para vocês. Como eu sei o centro exatamente aqui, ó, desse arco, é só vir aqui no olhinho e habilitar essa opção aqui, ó. E ele vai dar essa linha de centro aqui, ó, tá vendo? Exatamente o centro. Então eu consigo, por exemplo, selecionar aqui, segurar o Ctrl, seleciono essa, seguro o Ctrl, seleciono o pontinho e venho aqui, ó, tornar coincidente. E faço o mesmo do outro lado, ó. Seleciono aqui, seguro o Ctrl, seleciono aqui, tornar coincidente. E agora a gente tem o alinhamento perfeito aqui, ó. A gente vai precisar só acertar essa altura aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou jogar 13. Vou jogar 12.8. Provavelmente, deixa eu ver, ele vai querer estourar aqui, ó. Se ele for estourar ali, a gente diminui um pouco o diâmetro. Vamos aumentar aqui. Bacana, vamos deixar aqui com 31,5, ele já vai estourar lá na caixinha. O ideal é ele ir mais para frente. Para ele ir mais para frente sem estourar aqui no alojamento do anel de corte, seria a gente fazer o M aqui, tá? Puxar mais uma perninha aqui e a gente tem mais espaço para trabalhar. Mas eu não vou fazer isso para não tomar muito tempo aqui do curso, dessa aula, né, que já está bem longa. Aqui, turma, vamos lá. A gente tem aqui, ó, dois furos de 10. Geralmente, para furo de 10, a gente usa ORIG de 16 milímetros, tá? Eu não sei se o ORIG de 16 milímetros vai dar aqui. Deixa eu ver, ó. Ele vai estourar, tá vendo?
Já que ele vai estourar, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse furo de refrigeração aqui, ó, para 8. Então, eu vou colocar um furo de 8 milímetros. E para furo de 8, opa, diminuiu. Deixa eu ver se ele diminuiu os dois. Não diminuiu. Então, eu vou editar aqui o recurso. E eu vou colocar aqui, ó, furo de 8. Vou dar OK. E aqui agora eu vou colocar um anel ORIG de 14. Ele vai beirar aqui, mas tá bom. Tá bom, por quê? Porque se eu subir mais aqui, se eu subir aqui, ó, para 12, pode ser que ele estoure lá na frente. Vamos ver se ele vai estourar. Deixa eu ocultar aqui esse recurso aqui para ver. É, não estourou, né? Deixa eu deixar aqui o wireframe para ver aqui. Ah, tá bem longe, então beleza. Vamos deixar assim. Vamos selecionar aqui o esboço. Vamos espelhar, então eu vou espelhar aqui, ó, para ser mais rápido. Espelhar a entidade, a gente vai vir aqui em recurso e vai fazer um rebaixo de 2 milímetros. Então, para furo de 8, anel ORIG de 14, para furo de 10, anel ORIG de 16 milímetros. Vamos dar OK. A gente já tem aqui a parte de vedação e refrigeração pronta, fixação aqui do anel de corte pronto também. Então, basicamente, o gargalo está pronto. Vai faltar fazer só a fixação do componente em relação ao bloco. Então, eu vou salvar. Vamos voltar aqui para a montagem. Atualizar, sim. Está feito. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai abrir aqui a parte do bloco. A gente vai abrir aqui o bloco. Vamos trabalhar nele. Vou começar selecionando aqui assistente de furação. Vamos colocar aqui o alojamento da coluna. Então, esse aqui mesmo, essa terceira opção, tá? Vamos colocar aqui um furo de 16 milímetros do tipo passante e vamos posicionar aqui o furo da coluna. Então, vamos colocar 4 coluninhas aqui. Vamos alinhar elas, ó. Vou selecionar essas duas, horizontal, as duas de cima, horizontal, as duas da esquerda, vertical, e as duas da direita, vertical. Então, agora a gente vem, eu coloco no mínimo aqui, ó, uns 35. Por quê? Para ter espaço aqui para a rosca do parafuso que vai fixar o componente aqui do fundo, tá? E aqui em cima a gente coloca também, ó, 35. Depois eu apago essa cota e jogo de baixo para cima, por quê? Para eu ter um número redondo. Tá vendo que ele ficou 187,32? Imagina você passar isso aqui para o ferramenteiro ou para o operador do CNC, ele ter que fazer às vezes a programação manual lá com o número quebrado, né? Então não é bacana. Então eu venho aqui agora, ó, por exemplo, ó, 187, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Vou acertar nessa direção aqui, ó. Vou colocar 87, tá bom? E vou colocar 87 daqui para cá. Tá bom? Só dá OK. Prontinho. Tá feito aqui o alojamento do pino. A gente já vem quebrando o canto aqui. Vamos jogar um chanfrinho de 1 milímetro. Vou colocar aqui. Cadê visualização completa? Não tá indo? Ah, tá. Ele já fez o furo aqui, ó. Ele já fez um escariado pequenininho aqui, ó, no furo guia. A gente tem que vir aqui, ó. E aqui ele tá falando, ó, escariado do lado mais próximo, tá vendo? Ó, se o furo tem 16, ele tá fazendo 5 centésimo aqui de escariamento. Se eu colocar 16,5, ele vai aumentar já o escariado aqui, ó. Ou eu posso colocar 17, e aí já fica um escariado perfeito aqui no nosso furo, beleza? Maravilha. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode separar aqui, ó, essa parte do fundo aqui. Aqui, turma, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver. Aqui a gente pode arrancar esse pedacinho fora. Vou editar, Ctrl 8. Vou deixar aqui vista wireframe. Vou selecionar aqui, ó. Selecionar aqui, aqui e aqui, ó. Converter entidade. Vou vir aqui, vou fazer uma linha reta para fechar. E vou cortar isso aqui fora, ó. Inserir, corte extrudado. Ok. Opa, me deu erro.
Vamos entender o que está acontecendo. Provavelmente porque ele está tangenciando aqui, ó. Então, o que, que eu vou fazer, ó? Sempre que a gente tangencia uma linha assim, ele tende a dar erro, porque, sei lá, SolidWorks, né? Então, eu vou selecionar aqui, ó. Selecionar aqui também e vou dar um offset de 0,1, de 1/10 para fora. Vou selecionar aqui com o botão direito, selecionar a cadeia e vou transformar isso aqui numa linha de construção. E agora eu vou vir aqui em recursos, corte extrudado. Eu vou dar OK, vamos ver se era isso mesmo. Era isso, tá vendo? É vivendo e aprendendo com SolidWorks, tá? Então a gente arrancou aquele pedacinho ali. Aqui tem uma área de corte central, aqui a gente tem uma área de corte lateral também. Essa área de corte de pinch-off eu vou estar pulando, tá? Eu vou estar pulando, senão vai ficar muito longa. Eu vou estar fazendo só aqui a refrigeração do bloco, a refrigeração do fundo e vou mostrar para vocês como tirar a refrigeração pela placa, tá? Então, a refrigeração do bloco de um moldinho piloto desse é muito simples, ó. A gente vai vir aqui em assistente de furação, Ctrl 8 para deixar de frente. Vamos deixar aqui em um wireframe. Geralmente eu gosto de pegar o perfil do frasco aqui, ó. Assistente de furação novamente. Vamos fazer aqui uma refrigeração com furo de 10 milímetros, do tipo passante. Aqui em posição, eu gosto de pegar isso aqui, ó, um perfil largo do frasco e dar um offset nele aqui de 10 milímetros. Vou inverter a direção, vou dar OK. E aí eu já tenho aqui, ó, um contorno do frasco para fazer a refrigeração, tá? Eu vou jogar aqui 5 furos, é mais do que suficiente para refrigerar o produtinho. Vou alinhar esses 2 furos, vou alinhar esse com esse e vou alinhar esse com a origem, com o centro do bloco. Agora eu só venho jogando aqui o dimensional dele, ó. Então vou jogar aqui 15 milímetros e vou jogar aqui 38. Ele ficar bem distribuído, 38,5. Vai ficar mais ou menos no meio aqui desses dois, tá vendo? Só dá OK. Tá feito aqui o furo de refrigeração, simples, rápido, objetivo, tá? E aí a gente vai começar a fazer aqui o canal. A gente precisa fazer a entrada aqui da água. Então vou selecionar aqui. A gente vai vir para assistente de furação. Basicamente o mais difícil mesmo é só a parte de modelagem do produto, né? Porque o molde você vai usar muito recurso, ressalto por extrusão, corte por extrusão e furo e furação, tá? Então vou usar agora esse comandinho aqui, essa quinta opção, tarraxa funilada. Aqui eu vou colocar a opção de 1/4 gás. Vou colocar do tipo cego e vou colocar aqui a entrada do furo. Então eu vou selecionar aqui essa face e vou usar aquele macetezinho lá para achar o centro aqui, ó, desse furo. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui no olhinho, vou ativar aqui os eixos, tá vendo? Aí ele vai me dar o eixo central desse furo. Ó. Então vou selecionar aqui, selecionar o pontinho e vou vir aqui, ó, coincidente. Pronto. Agora ele está totalmente alinhado com o furo aqui, como vocês podem ver, ó. Se eu deixar aqui vista wireframe, ó, ele está totalmente alinhado. Eu não consigo mais arrastar para os lados, ó, só para cima e para baixo. Então eu vou colocar aqui, colocar uma distância aqui de 18 milímetros. E aí eu vou tombar ele aqui, ó, e vou acertar a profundidade aqui agora. Então 37,5 é mais que o suficiente para ele estourar dentro desse furo. Tá? Então estourei, eu tenho uma entrada aqui da refrigeração e aqui que eu vou fazer? Eu preciso colocar um tampão aqui, ó. Então eu vou colocar um tampão aqui de 11 milímetros. Vou colocar aqui 11. E vou fazer um recorte aqui de 10. Deixa eu ver, de 10 tá bom? 10 tá ótimo. Pronto. Então aqui é o tampão. A água vai entrar aqui. Aqui tem um tampão, ó. Ela vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer e vai sair aqui, ó. Tá? Então a gente já tem o zigue-zague aí, o circuito. A gente precisa fazer agora aqui, ó, os feijãozinhos, ó. Então vou selecionar essa face. Vou pegar aqui o comando de ranhura reta e vou fazer isso, ó. Eu vou fazer uma ranhura aqui, pulo um e faço uma ranhura aqui, ó. Tá? Vou selecionar os dois, vou falar que eles são iguais. Vou falar aqui que é um raio de 5. Vou dar um offset aqui
de 2 milímetros. Pode ser 2 aqui, não tem problema. E aqui também. E agora a gente só vem e corta. Corte extrudado, contorno selecionado. Eu quero os dois de dentro, sempre de dentro para fora. 10 milímetros, vou colocar aqui 12 milímetros, já descontando o rebaixo aqui da chapinha de vedação. Depois eu expando e corto novamente com 2 milímetros de profundidade. Então eu já tenho aqui a chapinha pronta. Olha só que legal. Tá? Então eu tenho aqui a vedação, né? E aqui eu já tenho já o circuito. Se eu deixar aqui transparente, ó, para vocês enxergarem melhor, a água vai vir, vai descer, vai subir, vai passar por essa caixinha, vai descer, vai vir para cá, vai passar por essa caixinha e vai descer. Então eu preciso fazer o oposto aqui agora. Eu preciso fazer uma caixinha aqui e uma caixinha aqui para ligar os dois. Então vou selecionar aqui, esboço, vou pegar aqui o comando de ranhura, ó. E agora é só você se atentar para fazer o oposto. Eu vou fazer um aqui e um aqui. E a refrigeração está praticamente pronta do componente bloco, tá? Selecionei os dois, vou falar que eles são iguais, com um raio de 5 milímetros. Vamos dar um offset de 2 aqui. Opa, Ctrl Z. Vamos dar um offset de 2 desses dois elementos. Recurso, corte extrudado, de dentro para fora. Então vou colocar aqui 12. Contorno selecionado, eu quero esse e esse, vou dar OK. Vou expandir aqui, selecionar esse, corte extrudado. Vou colocar aqui 2 milímetros. E aqui a gente precisa colocar um tampão também de 11, tá? Então a gente vai vir aqui, a gente vai tampar, senão a água vai vazar, né? Então vamos colocar aqui um tampão de 11 milímetros. Deixa eu ver se eu tô entendendo é nada. Calma aí que você já vai entender já o circuito da água. Veja só. Agora a gente tem aqui, ó, um zigue-zague. Deixa eu ver se eu consigo deixar uma forma melhor aqui para vocês visualizarem. Eu vou deixar aqui, ó, transparente. Pronto. Olha só que legal. A água ela vai vir aqui, ela vai descer, ela vai passar por essa caixinha, ó, vai subir, vai passar por essa, vai descer, vai passar por essa, vai subir, vai passar por essa, vai descer. E agora a gente precisa fazer a água sair. Então a gente vai selecionar essa face e vai fazer um furo aqui, ó. Opa, coloquei corte extrudado, não quero, eu quero isso aqui, ó, assistente de furação. Eu quero um furo, um furo guia com diâmetro de 10 milímetros. Vou selecionar aqui, ó. E novamente para alinhar, eu vou tirar aqui o olhinho. Para alinhar eu vou selecionar aqui, ó, esse eixo com esse coincidente. Ctrl 8 para deixar de frente. Se eu deixar aqui, ó, o wireframe, vocês vão ver que já está alinhado. Eu não consigo jogar para um lado nem para o outro, só para cima e para baixo. Agora é só acertar essa altura aqui, ó. Vou jogar uma altura aqui de uns 25. Não vou jogar muito porque senão fica água empoçada aqui, tá? E também não vou jogar muito para baixo porque fica ruim também. Pode ser que eu precise colocar algum parafuso de fixação e aí ele acabe estourando no furo de refrigeração. Então eu vou só tombar para eu ver aqui a profundidade. E eu preciso aumentar ele um pouquinho mais, tá vendo? Ó? Então eu vou colocar aqui 40. 40 foi pouco, vou jogar aqui 42. Opa. 42. Ok, pronto. E para vedar a gente precisa jogar um anel ORIG aqui, né? Então se a gente usou um furo de 10, a gente vai usar um anel ORIG aqui de 16. Então vamos colocar aqui 16 milímetros. Recurso, corte extrudado por 2 milímetros de profundidade. Olha só que legal. Refrigeração finalizada do bloco. Então eu vou tirar aqui essa transparência, vou tirar aqui esses eixos de visualização. Vamos salvar e a gente pode voltar aqui para a montagem. Por que que eu faço primeiro a refrigeração? Porque a partir desse momento, ó, se eu vim aqui, por exemplo, no gargalo e precisar deixar ele transparente, eu tenho aqui, ó, os pontos onde eu posso colocar o parafuso de fixação, tá? Então, por exemplo, aqui eu teria que jogar 2 furos, ó. Aqui eu já sei que se eu jogar um furo muito profundo, ele vai estourar aqui. Qual seria a solução? Jogar essa entrada aqui para baixo, eu consigo jogar 2 parafusos, ou por ser um moldinho piloto, um molde que serve só para tirar uma prova e esse componente não é tão grande, ó, ele só tem 170 milímetros, eu não preciso de 2 parafusos aqui. Um único parafuso central é o suficiente para segurar esse componente, então eu posso deixar esse furo aqui exatamente onde está. E aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai selecionar esse componente, botão direito, editar peça,
Selecionar essa face, assistente de furação, e agora a gente vai colocar o parafuso de fixação aqui, o alojamento do parafuso, né? Então vou selecionar essa primeira opção, vou vir aqui ó, em 4762 e vou colocar aqui um parafuso do tipo M8 passante. Vou selecionar aqui posição e vou colocar um furo aqui, ó, no centro e outro aqui assim, ó, tá? Vou alinhar os dois e vou selecionar aqui, ó, a cota de distância. Vou colocar aqui 88. Daqui para cá eu vou colocar 88. Se você quiser fazer só um lado e espelhar também, sinta-se à vontade, dá certo da mesma forma. E aqui eu vou colocar 32. E vou dar um tombo para ver se ele não vai passar tão perto do furo, ó. Não vai, tá vendo que ele tá longe? Então eu consigo jogar o furo de fixação aqui de boa. E aí é só dar OK, ó. Dei OK. Eu tenho aqui o furo, alojamento do parafuso. Vou dar OK, vou dar OK. Pronto, salvar. E pronto. Vamos salvar novamente. Vou editar essa peça aqui agora, ó. Vou selecionar essa face, superfície, recurso, assistente de furação, furo roscado. Não mostrar mais. Opa, aqui ó, assistente de furação. Vou mudar para essa quarta opção aqui, né? 1, 2, 3, 4. Vou mudar aqui para furo roscado e vou escolher aqui um furo do tipo M8. Por quê? Porque eu acabei de fazer um alojamento de parafuso M8. Então eu preciso fazer a rosca desse parafuso. Não vou deixar passante, por quê? Porque se eu deixar passante ele vai fazer um furo que estoura aqui o bloco. Então eu preciso deixar um furo do tipo cego. Você escolhe a profundidade, eu vou deixar a profundidade padrão de 22 milímetros. E agora a gente vai acertar aqui, ó. Não é possível usar a seleção, criará conflito. Estranho, é algum bug, turma, que tá dando no meu aqui, ó. Eu vou dar OK, vou fazer o seguinte. Ele tá falando que tá... Será que a questão do posicionamento, deixa eu ver, vou só fazer um teste aqui, tá, turma? Botão direito, eu vou vir nessa opção aqui, ó. Flutuar. Então eu vou soltar aqui o posicionamento da minha peça só para ver uma coisa aqui. Plano direito, bloco, com o plano direito, vou posicionar. OK. Vou vir aqui, ó. Plano frontal, com plano frontal. OK. E vou jogar aqui, ó, essa face com essa e vou dar OK. Ele tá falando que vai mexer aqui no posicionamento. Tá muito estranho isso aqui. É a primeira vez que eu tô usando isso nessa versão 2023. Então eu vou editar aqui agora, só para ver se o erro vai continuar, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Assistente de furação. Vou repetir todo o processo, M8, do tipo cego, posição. Ó, não é possível usar a seleção. Permitir essa seleção criará conflitos de contexto. Não sei por que está aparecendo isso, não era para aparecer, turma. Não era mesmo, mas não tem problema. SolidWorks ele não me vence, tá? Muitos anos trabalhando com ele. Eu vou fazer. Vou selecionar aqui, ó. E eu vou criar só um pontinho. Se ele está falando que não dá, nem para desenhar um pontinho ele está deixando, ó. Então não tem problema. Já falei que o SolidWorks não vence a gente. Vamos entender isso aqui, ó. Ó, 88 por 32. Então é só a gente abrir o componente. Opa. É só a gente abrir aqui o componente, ó, e fazer a furação por aqui, né? É possível que ele não vai deixar. Vamos tentar aqui. Assistente de furação. 1008. Cego. Beleza, ó. Deixou. Vamos só colocar aqui, ó, do tipo cego. Ctrl 8 para deixar de frente. Não era para acontecer isso, tá? Novamente, se você estiver usando uma versão mais antiga, não vai dar esse monte de erro tosco que tá dando. E a gente vai colocar aqui 32. Era 88? Era. E aí a gente tem o mesmo posicionamento, vai bater certinho lá. Certo? Vamos dar OK. Beleza. Vamos salvar e vamos voltar para a montagem. Como eu falei para vocês, SolidWorks tem que estar muito em forma para conseguir me enrolar.
Então não adianta se desesperar, tá? Porque se começar a dar o louco, SolidWorks é assim mesmo. Ele dá esses bugs doidos aí, mas a gente desenrola. Não deixe o software te dominar, domine ele. Faça nossos cursos. Primeiro link aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Temos aqui a refrigeração do gargalo, do bloco, já a fixação dos dois. Passamos de 1 hora a aula aí. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa definir aqui a cavidade no componente fundo, né? Então a gente tem um componente aqui, ó, que a gente chamou ele de fundo, que é esse aqui, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai selecionar essa face e vamos atribuir material aqui a ela, ó. Vou jogar assim mais ou menos. Vou jogar uma cota aqui, uma distância daqui para cá de uns 20 milímetros. Daqui para cá de uns 20 milímetros. Por que isso? Poderia ser maior? Poderia. Desde que ele passe aqui, ó, do perfil do fundo, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma distância de 50. Ele tá passando do perfil do fundo, que eu não poderia fazer isso aqui, ó. Que ele tá menor que o perfil do fundo. Então eu preciso ter um retângulo maior que o perfil do fundo para que eu possa extrair essa cavidade aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou jogar aqui, ó, material. Eu vou extrudar aqui, ó, um 12. Selecionado automaticamente, eu quero que ele selecione só aqui. E agora a gente vai vir aqui, ó, inserir recurso, combinar. Opa, inserir recurso, combinar. Eu quero o corpo principal esse, eu quero subtrair esse, eu vou ter o perfil do fundo aqui, ó. O bloco aqui já feito, tá? Eu posso selecionar aqui o plano frontal, inserir recurso, dividir. Vou arrancar esse pedaço fora aqui, ó. Eu vou deixar só isso aqui que é o que interessa pra gente, tá? Vou selecionar essa face, esboço. Vou selecionar aqui, ó, essa aresta, essa e essa daqui. Vou converter. Vou selecionar isso aqui também, ó. Essa e essa daqui vou converter. E agora eu vou só fechar aqui, ó, aqui na frente. Tá? Então vou fechar aqui e vou fechar aqui do outro lado. Eu jogar aqui, calma aí. Aí, ó, vou fechar aqui, daqui pra cá. E agora a gente só vem aqui, ó, e corta. Corta extrudado. Vou inverter. Cortar. E a gente vai ter isso aqui, ó. Perfil do fundo. Vou salvar. E a gente já pode até fazer a refrigeração aqui. A refrigeração do fundo é bem simples, ó. Vamos aqui em assistente de furação. Vocês podem ver, ó, que ensinando vocês, falando pra caramba aqui, dando várias dicas, consertando bug e tudo mais do SolidWorks. 1 hora e 7 minutos é o que tá dando aqui aproximadamente essa aula. E a gente já tá acabando um projeto de um molde que você pode faturar aí no mínimo com um projetinho desse, uns 800 a 1.200 reais. Tá ruim ou tá bom pra você? Em 1 hora, se você dominar isso, você faz em menos, 40 minutos, 35 minutos, você fatura isso, né? Então, se você fizer um projeto desse aqui, 2, no máximo, já paga o valor do curso, entendeu? E o resto é só lucro, só para você pôr no seu bolso. E obviamente, né, você tem que aproveitar a promoção e as vagas que estão abertas agora desse mês de novembro, senão você só vai conseguir acessar em novembro do ano que vem. Então a oportunidade é assim, ou você abraça e faz seu futuro hoje, ou você deixa passar. Mas você vê que é muito rápido. Quando você domina, quando você entende a lógica e quando você tem uma estrutura bem definida, como a que eu criei, como a que eu desenvolvi, você desenrola essas coisas muito fácil, sabe? Porque se torna simples, simples de fazer. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui tarraxa reta, vou colocar aqui a opção de 1/4 gás, vou colocar tipo passante, posição, eu vou colocar 2 furos aqui, ó, um de entrada e um de saída de água. Então eu vou colocar aqui, vou dar um Ctrl 8, vamos alinhar aqui os dois, ó, selecionar os dois horizontal, vamos jogar aqui uma distância de 14, jogar até mais, vamos jogar aqui 16, que aí sobra espaço para, se bem que a gente vai colocar um único parafuso aqui, né? Entre os dois, então não tem problema. Mas a gente aproxima esse furo aqui da cavidade, vai dar bom. E aí a gente vai jogar aqui, ó,
15 milímetros, porque não pode ser tão perto, porque você tem que considerar a área do pitch-off aqui também, que você vai descer aqui um pouco de área de corte, então você tem que ter uma distância de segurança aqui também, senão pode ser que estoure, tá? E aqui eu vou jogar aqui, ó, no mínimo, daqui pra cá, uns 18. Por que 18? Porque eu também tenho que considerar que eu vou jogar um parafuso aqui embaixo para fixar todo esse componente frontal na placa base. Então, se eu deixar muito próximo, pode ser que se eu precisar jogar um parafuso aqui em cima, ele estoure na refrigeração também. Então, você tem que se atentar a isso. Vou dar OK, Ctrl S para salvar. E eu preciso vincular um furo a outro, né? Então, se a gente deixar transparente, ó, eu preciso unir esses furos. E como que eu vou fazer? Eu vou jogar um terceiro furo aqui, ó, atrás, estourando nesses dois para fazer aqui a curva e a água sair. Então vou selecionar aqui essa face, vou vir aqui em assistente de furação, vou colocar aqui furo reto, né? Vou colocar aqui ó, furo guia, diâmetro de 10 milímetros. Então se você começou a trabalhar com 10 milímetros, você vai com 10 até o final, tá? Você não faz tipo um furo com 10, um com 8, um com 6, porque senão você vai estrangular aí a passagem da água. Vou mudar aqui para furo cego, posição, vou selecionar aqui assim, ó. Vou usar aquele macetinho que eu ensinei para vocês. Vou dar aqui um Ctrl 8. E aí a gente vem aqui, ó, seleciona aqui o eixo. Segura o Ctrl, seleciona o pontinho e vem aqui, ó, coincidente. Agora é só acertar aqui, ó, a distância. Então eu vou jogar do centro para cá. Jogar 75. Pronto. Agora a gente só vem aqui, ó. A gente só vem aqui e acerta a profundidade até o furo estourar nesse outro aqui, tá vendo? Vou dar OK. Agora a gente tem entrada, a água vai entrar, vai passar para cá e vai sair. Só que a gente precisa ter 3 tampões aqui, né? Para a água não vazar. A gente vai fazer 3 tampões aqui de 11 milímetros. Professor, quem definiu esses 11 milímetros? Na verdade, você tem que ver qual o tamanho do diâmetro da barra de alumínio que você tem aí, né? Então, às vezes você tem na sua empresa uma barra de alumínio com diâmetro de 15, de 16, de 18, você faz com o diâmetro da bitola da barra que tem aí, para você, pro torneiro, não ter que ficar torneando o tampão, né? Então você usa. Eu uso como padrão 11 milímetros, mas geralmente quando me contratam para fazer um projeto desse, eu pergunto se ele já tem algum bastão de alumínio lá, pergunto o diâmetro que tem e faço de acordo com o diâmetro que o cliente tem, que a ferramentaria tem e facilita o lado deles também, né? Então eu vou fazer aqui o rebaixo do tampão. Aqui também eu vou fazer o rebaixo do tampão. Geralmente eu começo com esse padrão de 11 milímetros e precisar aumentar, tá fácil de aumentar. Já tá tudo parametrizado, né? Então vamos colocar aqui 11. Vamos cortar aqui. Cortar aqui com uns 8, mais ou menos. Pronto. A gente já tem o tampão, ó. A água vem daqui para cá, bate no tampão, não tem para onde ela ir, ela vem para cá e sai aqui, beleza? Então tá feito. Fizemos aí a refrigeração do fundo. Vamos salvar e vamos voltar aqui para a montagem. Provavelmente eu acho que vai dar erro no bloco aqui de novo, fazer vou atualizar aqui, né? Fazer a fixação igual deu aqui em cima. Mas vamos tentar, a gente é ruim, a gente tenta, né? A gente é insistente, brasileiro não desiste nunca. Então eu vou editar aqui o componente fundo, vou vir aqui ó, em assistente de furação. Vou selecionar essa primeira opção, vou vir aqui para 4762 e vou selecionar aqui furo do tipo M8. Condição final passante. Posição, vou selecionar aqui e vou selecionar aqui. Até então o erro está dando só aqui, ó, no bloco, né? Ele não está dando aqui nesse outro. Olha só que legal. Aqui a gente vai conseguir desviar desses dois, ó. Vai conseguir não, né? A gente tem que desviar desses dois. Então eu vou começar aqui alinhando os dois, tornar horizontal. Vou vir aqui com o comandinho de cota, vou jogar aqui uns 26. 26 é pouco. 28. Pronto, pouco, 30. 30 foi muito, meio termo aí, 29. Pronto. 29. Vamos jogar aqui uma distância de... Ele não tá deixando a gente cotar aqui, ó. Da origem, tá vendo? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Quando ele não deixa eu selecionar um ponto, ó. O problema dele, ó, o bug, tá sendo com o esboço, tá vendo? Ó? Esboço ele não deixa. Então como ele não tá deixando eu cotar de lá, então eu vou cotar daqui, ó. Já falei que o SolidWorks não
não me vence nessa guerra, né? Então vamos lá, vou colocar daqui para cá 12 também. O certo é você cotar do centro do bloco, tá? Por quê? Porque o que sobrar fica para fora de material, você consegue retificar, você consegue arrancar. Então o certo é sempre do centro para cá. Como ele não tá deixando, tá com esse bug doido aí, tem problema. Ó, eu vou tombar para ver se ele não tá tocando em nada, não tá estourando em nada. Aparentemente não, ó. Tá livre. Eu vou dar OK e vou salvar. Aqui eu tenho, ó, como eu já sei que ele não vai deixar, que ele vai dar o bug, eu tenho 29 por 12. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai editar aqui esse componente e a gente vai colocar manualmente aqui, ó. Vamos vir aqui em assistente de furação. Novamente, se você estiver usando uma versão mais antiga, você não vai estar tendo esses erros aí. Tá dando no meu, então você pode fazer diretamente na montagem. Vou colocar aqui um furo do tipo M8, então escolhi essa opção, furo roscado do tipo M8, condição final cego. Vou colocar 2 furos aqui. Então a gente vai ter aqui, acabei esquecendo, 29 por 12, acho que era isso, né? 29 por 12. Vamos alinhar esses dois aqui, ó. Prontinho, vamos só jogar daqui para cá. 12 e vamos salvar. Pronto. Vamos salvar. E vamos voltar aqui para montagem. Tá feito. Batendo zeradinho, ó. Maravilha. E aqui atrás, turma, eu vou mostrar para vocês, antes de finalizar a aula, a gente vai bater um papo aqui. Eu vou explicar algumas coisas para vocês, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, a placa base transparente para a gente ver. A gente tem aqui, eu tô com um problema muito sério no meu SolidWorks, como vocês podem ver, em fazer a fixação. E se eu for fazer tudo isso, jogar aqui e depois converter tudo para os componentes aqui atrás, vai demorar muito. Vai demorar muito mesmo, tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui para estar finalizando esse projetinho? Jogar um furo aqui, ó, um quarto gás, para que a água entre. Então, você precisa editar aqui a placa, jogar um furo até aqui, ó, e outro aqui para fazer o encontro. Repetir o processo aqui, jogar um furo para baixo e outro furo aqui. Então, a água ela vai fazer esse caminho, ó, ela vai entrar pela placa, subir, entrar aqui no componente do gargalo, fazer todo o percurso, descer e sair. No bloco, ela já entra no bloco. Então você não precisa fazer o furo de entrada porque ele já tem a entrada aqui. Então ele vai fazer todo aquele zigue-zague dentro do bloco e ele vai sair aqui, ó. Então aqui você só precisa fazer um furo reto, estourando aqui. E aqui embaixo você não precisa fazer nada, porque ela já entra e sai pelo fundo. Então basicamente a placa base, ela vai ter 3 furos. Ela vai ter o de entrada do gargalo, de saída do gargalo e de saída do bloco. E depois você vai usar parafusos M8 para fixar. Você pode jogar um parafuso M8 aqui e outro aqui, ó, só 2, tá? Para segurar o bloco. Para prender aqui o gargalo, no caso o bloco, você pode jogar um aqui no canto, um aqui embaixo e um aqui. Então você vai usar o alojamento M8. E aqui embaixo você vai usar só 2 também, ó, um aqui na pontinha e um aqui. Então você vai usar 2 parafusos M8 aqui embaixo, 2 parafusos M8 aqui no gargalo e 4 parafusos M8 aqui para fixar o bloco. Novamente eu não vou fazer porque está muito chato esse bug que está dando no meu SolidWorks, tá? Mas a dica é essa, tá muito simples para você fazer. Caso você queira se aprofundar, você queira dominar projeto de mod de sopro, o primeiro link aqui na descrição, você vai ter acesso ao cupom 50% off no nosso curso de mods de sopro. E aproveita porque é o único no Brasil, não tem outro curso como esse, tá? Que vai transformar você num projetista de mods profissional. E para finalizar, além do furo e das fixações, iria faltar aqui a questão do pinch-off, tá? Então fazer a área de corte aqui. Se você ficou interessado e você quer saber mais, já tem aula sobre isso aqui no canal, então acessa o canal, se inscreve que você vai aprender muito sobre projeto de mod sopro, sobre pinch-off, sobre fixação. Se você quiser ver como que eu faço a saída da água e a fixação, professor, não entendi só a sua explicação, queria ver o senhor fazendo. Então entra aqui no canal que tem um workshop sobre molde de sopro, e aí você pula toda essa etapa do início,
que eu ensinei aqui agora e você vai direto para fixação e para saída de água que você vai aprender lá também, tá, turma? Peço desculpa, porque senão se eu for fazer do jeito que tá aqui, com esse bug, vai ficar 2 horas você vendo fazer um monte de furo, coisa que era para durar aí, sei lá, no máximo 15 minutos de duração, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Caso você queira atribuir aqui componente, no caso os parafusos, só para a gente finalizar aqui com chave de ouro, tá bem simples, ó. Você vem aqui na biblioteca do SolidWorks, clica aqui, ó, em Toolbox, adicionar agora. Ele vai adicionar aqui, você pode vir aqui, ó, em Unsymmetric, vem aqui em parafuso, ele vai perguntar aqui, ó, parafuso de pressão Allen? Não, eu quero o parafuso Allen, tá? Clica aqui no tipo de parafuso que você quer, ó, pega essa opção aqui, ó, clica, segura, arrasta até o furo, ó, e ele vai atribuir o parafuso aqui, ó. Deixa eu ver, né, se o meu tá bugado, né? Ó, foi. Tá? Aí você deixa aqui, ó, vista wireframe, você só acerta a profundidade do parafuso, ó. Então eu quero um M8 por 30, tá vendo, ó? Vou mudar aqui para vista cheia, você dá OK e olha só que legal. Ele já deixa salvo aqui a profundidade, agora você só clica no próximo furo, ó. Ele atribuiu, tá vendo? Ó, mais um parafuso M8, você pode tombar, ó, atribuir outro parafuso M8 aqui, outro parafuso M8 aqui. Atribuir todos os M8, você dá ESC, porque aí você já finalizou, certo? Aí você vem para o outro aqui, ó, repete o processo. Clica, segura, arrasta e solta, ó. Ele vai atribuir agora aqui o parafusinho M4. Você acerta aqui a altura do parafuso, então eu quero um M4 por 12. Dou OK e jogo um outro parafusinho M4 aqui, ó. Certo? Confirmo, prontinho. Você vai fazer a mesma coisa depois que você fizer todos os furos aqui atrás. Então vamos fazer assim, fica de lição de casa para você aí finalizar essa parte de saída de água e de fixação. E se você fizer e quiser aí um feedback meu, você pode estar acessando as nossas redes sociais, tanto o LinkedIn como o Instagram vai estar aparecendo aí na tela. No final, na tela final aqui desse vídeo vai aparecer um QR Code, você pode estar escaneando ele aí para ter acesso aí às nossas redes sociais também. E eu vou estar retornando, vou dar um feedback para todos vocês aí que me mandarem mensagem lá, beleza? Valeu, tamo junto, forte abraço. Corre e aproveita que as vagas e os cupons estão terminando. 50% off somente até dia 29 ou até as vagas se esgotarem. Valeu, turma. Tamo junto, forte abraço. Tchau, tchau.